Oi pessoal, meu nome é Rodrigo Duarte, eu sou membro da AGU e vamos prosseguir então nesse curso de Direito Constitucional. E agora um tema muito importante, um tema que é um elemento estruturador do Estado, que vai envolver direitos e garantias fundamentais. Vamos então às considerações iniciais. A Constituição classifica o gênero direitos e garantias fundamentais em 5 grupos. Quais são eles? Primeiro grupo, direitos e deveres individuais e coletivos. O segundo, direitos sociais. O terceiro, nacionalidade. O quarto, direitos políticos. E o quinto, partidos políticos. O estudo será iniciado pelos direitos e deveres individuais e coletivos, os quais, conforme a visão do STF, não estão restritos ao artigo 5º da Constituição, podendo ser encontrados também ao longo do texto constitucional, de forma expressa por meio de princípios e também do regime adotado pela Constituição, ou também por conta de tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja parte ou venha a fazer parte. Vamos ver agora o tema das gerações ou dimensões de direitos fundamentais. Eles são tradicionalmente classificados em gerações ou dimensões de direitos. Só que a doutrina mais atual entende que a segunda expressão, dimensão, seria mais ideal por entender que uma nova dimensão não abandonaria as conquistas da dimensão anterior. Com isso, a expressão dimensão e não geração é a mais adequada, já que a geração poderia permitir a chamada evolução reacionária, ou seja, um retrocesso em termos de direitos fundamentais. A partir dos lemas da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, surgiram as primeiras dimensões, as quais evoluíram, segundo a doutrina, para uma quarta e também para alguns para uma quinta dimensão. Veremos agora direitos fundamentais da primeira dimensão, que correspondem classicamente às liberdades individuais. Esses direitos dizem respeito às liberdades individuais, marcando a passagem de um Estado autoritário para um Estado de direito numa perspectiva de absenteísmo estatal. Tais direitos, também chamados de liberdades públicas, possuem como titular o indivíduo, revelando uma resistência ou uma oposição perante o Estado no respeito às liberdades públicas e também aos direitos políticos. O seu reconhecimento surge com maior evidência nas primeiras constituições escritas e podem ser caracterizadas como fruto do pensamento liberal burguês do século XVIII. Alguns documentos históricos que marcam a configuração e a emergência do que os autores chamam de direitos humanos de primeira geração podem ser elencados. O primeiro deles é a Magna Carta de 1215, assinada pelo rei inglês João Sem Terra. Também temos a Paz do Westfália de 1648, o Habeas Corpus Act de 1679, o famoso Bill of Rights de 1688 e declarações como a americana e também a francesa, ambos do século XVIII. Veremos agora então a segunda dimensão, que corresponde aos direitos sociais. Os direitos humanos de segunda dimensão eclodiram com a Revolução Industrial Europeia a partir do século XVIII e XIX. A péssima situação e também a péssima condição de trabalho motivou a movimentos como o Cartista na Inglaterra e também a Comuna de Paris, em 1848, que buscou reivindicações trabalhistas e também normas de assistência social. Em oposição à primeira dimensão, que exigia uma abstenção estatal na atuação do Estado ou na não atuação do Estado, na segunda dimensão houve a necessidade de atuação estatal para que pudesse haver a concretização de previsões sociais. Com isso, direitos sociais, culturais e econômicos, bem como direitos coletivos ou de uma coletividade, corresponderiam ao viés de igualdade, tanto a substancial, real e material, não apenas a igualdade formal, isto é, perante a lei, a igualdade de todos perante a lei.
Nessa dimensão, alguns documentos do começo do século XX são marcantes, dentre eles a Constituição do México de 1917, a Constituição de Weimar de 1919 na Alemanha, que também é chamada de Constituição da Primeira República Alemã, o Tratado de Versalhes, que criou a OIT, também em 19, e no caso do Brasil, a Constituição de 34 é o grande marco constitucional. Mas só lembrando que nos textos constitucionais anteriores havia algumas previsões, ainda que bem mínimas, sobre questões sociais. Tendo em vista que o direito coletivo exige do Estado uma prestação material, a qual nem sempre é viável pela limitação de recursos, o que hoje em dia se fala em reserva do possível, essas constituições e documentos, em um primeiro momento, passam e passaram pelo chamado ciclo de baixa normatividade ou de eficácia duvidosa. Passemos agora para a terceira dimensão de direitos fundamentais, que são pelo viés de transindividuais. Assim, a terceira dimensão de direitos individuais, que corresponde à visão transindividual de direitos, isto é, direitos que vão além do próprio interesse individual, já que concernem a proteção do gênero humano com um grande teor de humanismo e também de universalidade. Apesar de algumas divergências, entende-se que o viés transindividual abrange os seguintes direitos: ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente equilibrado, à propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e também à comunicação. Em uma breve abordagem histórica, os direitos fundamentais de terceira dimensão eles foram revelados em razão das alterações que ocorreram na sociedade pelas profundas mudanças na comunidade internacional, como a sociedade de massa, o grande avanço tecnológico e científico, ou seja, em função das alterações nas relações econômico-sociais. Perante tais fatos, surgiram novos problemas, novas preocupações mundiais, principalmente com o meio ambiente e também a proteção dos consumidores. Em relação à quarta dimensão de direitos, eles são direitos ligados à democracia direta, também à informação e ao pluralismo que decorrem da globalização do viés de fundamentalidade dos direitos. Um tópico muito importante é diferenciar direito de garantias fundamentais. Os direitos e deveres individuais e também coletivos constituem a espécie do gênero direitos e garantias fundamentais, que estão previstos maciçamente no artigo 5º da Constituição. Mas, apesar da Constituição referir de modo expresso apenas a direitos e deveres, também consagrou as garantias fundamentais. Assim, podemos enxergar o seguinte: o viés individual e coletivo de direitos são bens e vantagens prescritos na norma constitucional. Já as garantias fundamentais são os instrumentos através dos quais se assegura a pessoa ou a sociedade exercer algum direito preventivamente ou de maneira repressiva no caso de haver alguma violação. A diferença entre garantias fundamentais e sobre os remédios constitucionais é que estes últimos, os remédios, eles são uma espécie do gênero garantia individual. Isso porque, uma vez consagrado o direito, a sua garantia nem sempre estará em regras definidas constitucionalmente como remédios constitucionais. Exemplo disso, habeas corpus e também o habeas data. Em algumas situações, a garantia poderá estar na própria norma que assegura o direito. Vamos ver agora e compreender as características dos direitos e também das garantias fundamentais. Os direitos fundamentais têm as seguintes características. A primeira delas, historicidade, ou seja, essa característica decorre que os direitos nasceram com o cristianismo, passaram por várias revoluções e chegaram até os dias atuais e continuarão evoluindo e sendo modificados. A segunda característica é a universalidade, porque os direitos são destinados a todos os seres humanos de forma indiscriminada.
A terceira característica é a limitabilidade, isto é, os direitos possuem essa característica porque são relativos, de forma que eles não podem ser enxergados por um viés absoluto. E com isso, em muitos casos, ocorre uma colisão de direitos e havendo, nesse caso, a ponderação de interesses. Logo, como eu falei, havendo um confronto, uma colisão entre direitos fundamentais, a solução ou vem apontada na própria Constituição, como exemplo, a propriedade contra a desapropriação, ou caberá ao intérprete ou ao magistrado, no caso concreto, decidir qual direito vai prevalecer, levando-se em consideração a máxima observância do viés de fundamentabilidade do direito ou dos direitos envolvidos, conjugando-se com a ideia de mínima restrição em prol da prevalência de algum direito em uma situação concreta. A quarta característica é a concorrência, ou seja, o direito pode ser exercido cumulativamente. E um exemplo disso, quando um jornalista transmite uma notícia, ele está concretizando o acesso à informação e se ele opinar nessa notícia, também está concretizando o seu viés de poder opinar sobre algum fato ou pessoa. Uma quinta característica é a irrenunciabilidade, ou seja, a pessoa não pode renunciar a um direito, mas o que pode ocorrer é a pessoa não exercer aquele direito. Outra característica é a inalienabilidade, isto é, um direito ele não pode ser alienado, já que não possui um conteúdo econômico ou um conteúdo patrimonial. Os direitos são imprescritíveis, porque eles não são perdidos ou adquiridos pelo seu uso ou pelo seu não uso. Logo, não há intercorrência temporal que possa fundamentar a perda de um direito pela prescrição, por exemplo. É importante também conhecer o tópico de qual seria o viés de alcance dos direitos e garantias fundamentais. O artigo 5º da Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e também à propriedade, nos seus 78 incisos e também parágrafos. Como já mencionado acima, esse rol do artigo 5º, ele é meramente exemplificativo, já que direitos e garantias expressos na Constituição também são fundamentais e obviamente não excluem aqueles que são adotados pelo regime da Constituição ou também de tratados internacionais que o Brasil aderiu ou eventualmente venha a ser parte. O caput do artigo 5º faz expressa referência a brasileiros, natos ou naturalizados, e também aos estrangeiros residentes no país. Porém, com base no que a doutrina aponta também no Supremo Tribunal Federal, por meio de uma interpretação sistemática, os estrangeiros não residentes, como um turista, por exemplo, os apátridas e também as pessoas jurídicas, são alcançadas pelo viés de fundamentabilidade dos direitos. O próximo tópico envolve, então, a aplicabilidade das normas que definem garantias fundamentais. As normas definidoras, elas têm uma aplicação imediata, conforme dispõe o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. É importante falar que, em relação aos direitos sociais, nem todos eles possuem aplicação imediata, pois dependem de alguma lei que vá integrar. Com isso, eles são de eficácia limitada e de aplicabilidade indireta. Como exemplo de uma norma definidora de direito e garantia fundamental que depende de lei, podemos citar o direito de greve dos servidores públicos, que está previsto no artigo 37, inciso 7º da Constituição, mas que até hoje não existe essa lei que regulamentou e especificou quando eles podem fazer greve ou não. O próximo tema, que é muito importante, é bem moderno, envolve a chamada eficácia horizontal dos direitos. O tema da eficácia horizontal dos direitos, também chamado pela doutrina de eficácia privada ou externa dos direitos, surge como um importante contraponto à ideia de eficácia vertical dos direitos. E o que é a eficácia vertical? É a relação entre o Estado acima e o particular abaixo. Já a eficácia horizontal é a relação
e uma eventual aplicabilidade ou não de direitos entre um particular e outro particular. E a aplicação de direitos fundamentais na relação entre particular e poder público é indiscutível. Por exemplo, certamente um concurso público deverá ser obedecido o princípio da isonomia, todos são tratados de maneira igual. Por outro lado, na relação privada, a isonomia deve ser obedecida? Essa é a grande questão. Algumas situações são muito fáceis de serem observadas. Sem dúvida, por exemplo, se um empresário demitir um funcionário em razão da sua cor da pele, o judiciário ele deverá reintegrar o funcionário, já que essa demissão, além de ser inadequada, praticou um crime do racismo e feriu a dignidade humana daquele ou daquela trabalhadora, que é um fundamento do Brasil e também é o princípio máximo, o princípio matriz dos demais direitos fundamentais da nação. Com base, então, na aplicação de direitos fundamentais na relação privada, duas teorias podem ser destacadas. A primeira delas é a teoria da eficácia indireta ou mediata. Por ela, direitos são aplicados de maneira reflexa, tanto em uma dimensão proibitiva e voltada para o legislador, que não poderá editar lei que viole direitos fundamentais, como também a visão positiva, que é voltada para que o legislador implemente direitos fundamentais, ponderando quais devem ser aplicados às relações privadas. A segunda visão, então, é a teoria da eficácia direta ou imediata. Por ela, alguns direitos podem ser aplicados às relações privadas sem que haja necessidade de uma espécie de intermediação do legislador para a sua concretização. Veremos agora a chamada eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Uma importante consequência da dimensão objetiva dos direitos fundamentais é a sua eficácia irradiante, seja para o legislativo ao elaborar uma lei ou então para o poder público ao governar, e também para o judiciário ao aplicar a lei e resolver os eventuais conflitos que decorrerem quando da sua aplicabilidade. Oi pessoal, a gente vai ver agora um tópico que é puramente doutrinário, mas que cada vez mais vem ganhando importância, que é o tema dos deveres fundamentais. A doutrina vem desenvolvendo uma série de estudos sobre os chamados deveres fundamentais, chegando alguns a sustentar uma nova era dos deveres fundamentais. E por quê? Isso porque, diante da vida em sociedade, é interessante pensar também numa necessidade de ser observados os deveres, pois muitas vezes o direito de um indivíduo depende do dever de uma outra pessoa, um dever de não violar ou então um impedimento à concretização de algum direito. E segundo a doutrina, haveria os seguintes deveres fundamentais. O primeiro, um dever de efetivação dos direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais e também a garantia das instituições públicas e privadas. A gente estaria então diante de uma necessidade de uma atuação positiva do Estado, passando a se falar em um Estado que tem o dever de concretizar direitos, o chamado Estado prestacionista. Um segundo tipo de dever é o dever específico do Estado diante dos indivíduos. E como exemplo, vários autores citam o dever de indenizar aquela pessoa que foi condenada por meio de um erro judiciário, o que se dará por atuação e também um dever das autoridades estatais assim agirem. Um terceiro tipo de dever é o dever de criminalização do Estado. Como é que ocorre isso? A Constituição determina que o Legislativo edite atos normativos para implementar os comandos, como é o caso do artigo 5º, que prevê uma série de crimes constitucionais. Por isso, deveria haver, por exemplo, deve haver a normatização, a tipificação do crime de tortura. Mais um tipo de dever fundamental são os deveres dos cidadãos e também da própria sociedade. E um exemplo tradicional, muitos autores citam o serviço militar obrigatório e também a educação enquanto um dever do Estado e, logicamente, também da família. Mais um tipo de dever é o dever de exercício do direito de forma solidária e levando em consideração os interesses da sociedade. E o exemplo que muitos autores citam é a questão da propriedade. Ela deve ser exercida conforme a sua função social, nos termos do artigo 5º, inciso 23 da Constituição.